Você já imaginou terminar a sua vida deixando uma fortuna acumulada de aproximadamente 50 milhões de reais? Hoje eu vou contar uma história que foi parar nas principais manchetes dos jornais norte-americanos no ano de 2014. É uma história que chocou o mundo de um frentista mecânico e zelador que, apesar de ser uma pessoa simples, terminou a vida acumulando uma fortuna inimaginável para os padrões de vida que ele levava. Ronald, apesar de um americano pacato, ele não era um sujeito comum. Ele tinha habilidades ali que fizeram dele uma lenda. É um exemplo vivo de investidor que no seu leito de morte não deixou apenas dinheiro, mas um legado, sendo um exemplo de forte impacto para a sua comunidade. O motivo de eu compartilhar essa história é que eu acho que a vida dele pode sim servir de inspiração para os investidores que querem seguir um caminho virtuoso aí. Então, eu conheci essa história através do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, e de lá para cá, essa história acabou ancorando hábitos positivos para mim e moldando de fato a minha filosofia como investidor. Então, se você quer saber os detalhes dessa história, fica comigo até o final desse vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Vocês estão no canal O Mapa do Investidor. O meu nome é João Gino e eu sou assessor de investimentos. O propósito desse canal é ajudar investidores que querem trilhar a jornada para a sua independência financeira. Se por algum motivo você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não está inscrito neste canal, aproveite para fazer isso agora. Ronald James Wren nasceu em 23 de outubro de 1924, na cidade de Durmaston, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Ele viveu ali numa zona rural de baixa renda e tinha que caminhar 6 quilômetros diários para chegar na escola e foi o primeiro da família a formar no ensino médio. Ele foi veterano de guerra, servindo o exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial na Itália. Em 1945, depois da guerra, ele voltou para sua cidade natal e foi ali que ele trabalhou durante 25 anos como frentista e mecânico em um posto de gasolina. Ele se aposentou, mas parece que não gostou da vida sem trabalho, porque ficou mais 17 anos trabalhando como zelador em uma loja de departamentos. O que impressiona é que esse caso ele só veio à tona depois da sua morte, porque o seu testamento chamou muita atenção. Para vocês terem noção, nesse ano de 2014, mais de 2.800.000 norte-americanos faleceram, mas apenas 4 mil deles tinham uma fortuna de patrimônio líquido superior a 8 milhões de dólares. E Ronald deixou aproximadamente 4,8 milhões para o hospital local e 1,2 milhões de doação para a biblioteca local, onde ele costumava frequentar. E o restante ele deixou de herança para os enteados. E se a gente pegar esses 8 milhões, for trazer a valor presente pela inflação, eu peguei uma calculadora aqui do CPI, né, que é o índice de inflação norte-americana, um dos principais, e a gente chegaria num valor aproximado aí de 10 milhões de dólares, a valores atuais, né? Convertendo para real, a gente chega no número mágico de mais de 50 milhões de reais. Impressionante, não? Uma das coisas que mais intriga as pessoas é a forma como esse self-made man conseguiu construir esse patrimônio silenciosamente ao longo dos anos e causar um impacto tão positivo assim para a sua comunidade. Então, qual será que foi a estratégia, qual foi o segredo de Ronald? Bom, a verdade é que ele não fez nada tão sofisticado assim. Ele usou uma estratégia simples de investimento chamada Buy and Hold,
que nada mais é do que você comprar empresas e segurar elas na carteira durante muitos anos, né? Comprar ações de boas empresas. Ele investia principalmente nas chamadas blue chips, que são empresas que já estão consolidadas no mercado, têm a tendência de pagar mais dividendos do que a média. O interessante é que ele evitava aqueles modelos de negócio, aquelas empresas que ele não conhecia bem sobre o modelo de negócio, né? E ele preferia investir em empresas de setores mais perenes. E basicamente ele tinha apenas 95 ações, sendo as principais delas essas, como eu comentei, blue chips. E a principal habilidade dele, na verdade, foi poupar com disciplina ao longo do tempo. O principal motivo de eu estar compartilhando essa história aqui é porque eu acredito que finanças não se trata apenas de números. E não me entenda mal, mas sim, os números são relevantes quando a gente fala de taxa de juros, uma análise de balanço patrimonial, índice de preços, todas essas coisas são relevantes para a economia de modo geral. Mas quando a gente fala das nossas finanças pessoais, existe um lado emocional e afetivo. A forma como a gente lida com o nosso dinheiro fala muito mais alto. Por isso eu trouxe essa história. Há uma série de hábitos que o Ronald tinha que a gente pode pegar de exemplo. E eu quero contar um pouco disso aqui. Mas antes, eu quero te fazer um convite. De fato, eu acho que quando a gente está junto, a gente consegue realizar muito mais coisas. Por isso, esse canal não é apenas um veículo de divulgação aqui, mas sim eu pretendo fazer uma comunidade aqui, já tenho feito isso. Eu deixei aqui embaixo um link para você participar de forma mais ativa dessa comunidade através de um grupo fechado no Telegram. Lá eu compartilho notícias do mercado, links úteis e uma série de outras coisas que eu não costumo falar, nem aqui no YouTube, nem pelo Instagram. E eu também pretendo fazer eventos presenciais e juntar esses investidores aí. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, só clicar lá, é gratuito. Voltando aí para as habilidades do Ronald, né? A que mais salta aos olhos, de fato, era como ele levava uma vida simples. Tem alguns relatos aí que contam que uma vez ele estava na cafeteria onde ele costumava ir sempre, um senhor chegou a pagar o café dele porque imaginou que ele não teria condições, né? E os próprios familiares e amigos dele não imaginavam que ele teria aquela fortuna toda. Alguns outros relatos, como do seu próprio advogado, que falou que quando ele ia ao seu escritório, ele costumava estacionar um pouco distante para que ele não precisasse pagar o estacionamento. Ou até mesmo a história de um velho casaco antigo que ele usava um alfinete para continuar usando aquele jeans. De fato, essa era uma habilidade que Ronald tinha, né? Um outro ponto relevante ali da história dele, ele morou durante muitos anos na mesma casa, dirigiu durante muitos anos um carro Toyota antigo de segunda mão e ele não se importava de fato com demonstrar a riqueza ali por status. Ele também tinha a habilidade de poupar com constância. Um dos amigos dele que trabalhou com ele por mais de 10 anos falou que se o Ronald ganhasse $50 numa semana, ele faria o possível para poder investir pelo menos $40. Então, esses são exemplos aí de como levar um estilo de vida onde você consegue de fato, mesmo ganhando pouco, conseguir ir construindo a sua riqueza. E a principal lição que eu tiro dessa história é que o mercado financeiro pode ser um ambiente bem democrático, uma vez que mesmo possuindo baixa renda, se você tem as habilidades necessárias para ter uma vida financeira saudável, você pode terminar a sua vida com uma fortuna muito maior do que muitas pessoas que podem ter uma alta renda, mas que não colocam
em prática os ensinamentos do dinheiro. Mesmo você não sendo um expert, mesmo não tendo muitos diplomas, muitas graduações, independente de qual for a sua profissão, a sua fortuna pode estar te esperando, e ela começa com a mudança da mentalidade. Então meu convite é: seja capitão do seu próprio barco, comece agora. Se você ainda não começou, a sua jornada de independência financeira, se esse conteúdo foi relevante para você, se você gostou dessa história, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você ama, e nós nos vemos na próxima viagem.